Depois de estudarmos sobre a desconstrução da masculinidade, depois de estudarmos sobre a desconstrução da feminilidade, depois de estudarmos sobre a transgenia, hoje nós trabalharemos sobre a constituição do ser humano. Lembrando que nós somos criacionistas. Deus é o supremo criador, o autor da criação, o autor da vida, inclusive a vida humana. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e eu quero dar as boas-vindas para você. Aqui no canal Ensino e Palestra nós trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Lembrando que no próximo trimestre, no quarto e último trimestre de 2023, nós estaremos trabalhando na nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto sobre missões. Missões será o tema que nós estaremos analisando em outubro, novembro e dezembro aqui no nosso canal. Tudo sobre missões você vai encontrar aqui no nosso canal e nós convidamos você a já se inscrever, você que não é inscrito, para não perder nenhum vídeo desse importante trimestre que estaremos vivenciando aqui no canal Ensino e Palestra. Mas por enquanto nós continuamos muito bem acompanhados pelo pastor Douglas Batista, que está nos conduzindo e conversando conosco, nos trazendo à luz, nos ensinando sobre a agenda pós-moderna, sobre teorias, sobre teologias que tentam manipular a mente humana, que tentam afastar o homem de Deus. E a igreja está sendo convidada a marcar território, a igreja está sendo convidada a afirmar posição sobre tudo isso que está acontecendo. A igreja de Cristo e o império do mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia é o tema do trimestre que nós estamos vivenciando. E hoje nós chegamos à lição número 9. Vamos continuar falando sobre corpo, vamos continuar falando sobre o homem. Hoje, aqui no canal Ensino e Palestra, nós trabalharemos sobre antropologia. Então, fique conosco, você está no canal Ensino e Palestra. Antropologia bíblica é o tema da lição número 9. Lição número 9 que traz como título a visão bíblica do corpo. Como o corpo ele é visto pela palavra de Deus. Lembrando que na nossa revista nós temos o texto áureo, nós temos a verdade prática, nós temos a leitura bíblica em classe e você, professor, é importantíssimo. Você, professor, você, professora, você, ensinador, você, ensinadora, é imprescindível você ler na sua classe o texto áureo e também a verdade prática. Geralmente o texto áureo é uma porção da leitura bíblica em classe. Então são três componentes fundamentais para a sua lição. A leitura do texto áureo, a leitura da verdade prática e também a leitura bíblica em classe. É importantíssimo que você faça essas leituras com os seus alunos. Também nós temos aqui o hino sugerido. Na verdade nós temos 3 hinos sugeridos da harpa cristã e podem e devem também fazer parte da sua aula, do devocional da sua aula, um dos hinos sugeridos aqui pela lição. Bom, o nosso texto áureo diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13b. A nossa verdade prática, o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, versículos 12 ao 20. Eu vou ler apenas o primeiro e último versículo para você. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Porque fosseis comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso primeiro tópico está chegando aí com 3 subdivisões. A criação do ser humano, primeiro subtópico, a origem da raça humana, segundo, a constituição do ser humano, terceiro, a queda e restauração humana. Deixa eu guardar a minha revista aqui. Aliás, eu vou fazer uma leitura com você daqui a pouquinho, vou deixar ela aberta aqui. Hoje, então, nós trabalharemos sobre antropologia bíblica. Antropo, homem. Logia, estudo. Então, antropologia é o estudo do homem.
A criação do homem está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Lembrando que quando Deus criou o homem, ele falou assim, façamos. Ou seja, não existia uma única pessoa ali. Façamos, entende-se que existiam mais pessoas ali. Na verdade, a Trindade estava ali na criação do homem. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Já vamos falar um pouquinho sobre isso aí. A imagem do Criador. O homem é a coroa da criação divina. O homem recebe a incumbência de reinar, de dominar. Ele é colocado como zelador da criação. Nós temos a teoria da evolução de Darwin, que diz que o homem ele é uma descendência do macaco. Todas as formas de vida, segundo essa teoria, inclusive a vida humana, tiveram sua origem em uma só forma. Essa teoria também ensina que as espécies mais elevadas surgiram de uma espécie inferior, devido às forças latentes que existem na matéria. Nós respeitamos, mas discordamos veementemente. Para nós, Deus é o Criador, nós somos criacionistas, Deus criou o homem, o físico do homem, a parte física, a parte material e também a parte imaterial. Aliás, existe aqui uma distinção na parte imaterial dos animais e dos seres humanos. A parte material é idêntica, tanto o homem como o animal tem corpo. Essa é a parte material. Agora a distinção acontece na parte imaterial. Enquanto que o ser humano é dotado de alma e espírito, os animais somente de alma. Esta é a diferenciação. E eu quero colocar aqui na tela para você, falando primeiramente sobre a matéria, a composição, uma tabela de composição química do ser humano. Vejam todos os elementos que fazem parte do corpo humano. Vejam só. Aqui nós temos os elementos e também a quantidade de cada um desses elementos, mostrando que realmente o homem, ele traz consigo muitas coisas da natureza, muitas coisas da terra, provando que realmente o homem foi feito do pó da terra. E a parte imaterial? A parte imaterial do ser humano, conforme nós já falamos, constitui-se de alma e espírito. O que é a alma? A alma, ela é composta de mente, de vontade e de emoção. Então nós temos 3 subdivisões aqui. A alma, então, ela é dividida em mente, que é o conhecimento, é o saber, é o lembrar, é a memória. A vontade, que é a busca, a recusa e a escolha. E a emoção, que é o amor, o ódio e a alegria. Na primeira parte, a mente repousa o intelecto do ser humano. Na segunda parte, a vontade repousa o livre-arbítrio do ser humano. Na terceira parte, a emoção repousa os sentimentos do ser humano. E essas 3 faculdades, mente, vontade e emoção, constituem a personalidade humana. Segundo alguns pesquisadores, a mente é a função mais importante da alma. É através dela que alcançamos o pleno conhecimento de Deus. E é por ela que entendemos a vontade de Deus em nossas vidas e percebemos tudo o que está à nossa volta. A alma humana, imortal por natureza, e aqui cabe um parêntese, nós não acreditamos no sono da alma, conforme algumas igrejas acreditam. Nós não acreditamos, porque para nós a alma é imortal por natureza. Ela é capaz de entrar em um estado intermediário, depois que existe a separação do corpo, depois que o homem morre, existe uma separação, e então o corpo ele volta ao pó da terra e a alma e o espírito voltam para Deus. Então, alma e espírito, a partir de então, constituem-se um corpo celestial.
que continua existindo. Então, nós não acreditamos que a alma durma, nós não acreditamos que a alma pereça. A alma, para nós, assembleianos, é imortal. Imortal. Isso é muito importante que fique bem claro para os seus alunos. É muito importante que você esclareça isso para os seus alunos. Porque o sono da alma é uma teologia que está ganhando muito espaço e ela é contrária à palavra de Deus, porque a nossa interpretação bíblica discorda dessa teologia. Então deixe isso muito claro para os seus alunos. Como é feita a comunicação de alma e espírito? A alma e o espírito são inseparáveis. A união da alma e do espírito é indissolúvel. Eles jamais se separam. Como é feita a comunicação entre a alma e o corpo humano? Através dos nossos órgãos sensoriais, a alma se comunica com o exterior. Ou seja, através dos nossos órgãos sensoriais, a alma se comunica com o corpo. E aí nós temos 5 sentidos que são um elo de ligação entre a alma interior e o corpo, o mundo exterior, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Agora a segunda unidade imaterial, espírito. Espírito vem de pneuma, denota vento, respiração, sopro. Segundo o dicionário Vini, o espírito como vento é invisível, imaterial e poderoso. A parte imaterial, a parte invisível do homem. Deus é espírito, por exemplo, João 4:24. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A alma é a vida do corpo. Lá em Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O espírito é a vida da alma. E você pode ler isso lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 19 e 21, e também em Atos, capítulo 20, versículos 9 e 10. Para que o homem tenha contato com o seu Criador, deve-se utilizar de um espírito para esse relacionamento, porque Deus é espírito. E o espírito do homem, ele comunica-se com o espírito de Deus. O espírito do homem comunica-se com Deus, que é espírito. O espírito do homem comunica-se com o nosso Criador. Nós não podemos nos comunicar com Deus com nossa boca, nossos ouvidos, mas precisamos de um espírito para tal. E o nosso espírito tem essa função, a comunicação com o nosso Criador. O homem se relaciona com Deus. A alma, junto com o espírito, formam um homem interior. Essa é a parte imaterial do ser humano. A alma e o espírito estão inseparáveis, definitivamente unidos. E aqui eu trago para você um visual sobre o homem. Aqui nós temos os 5 sentidos dos quais eu falei: audição, tato, visão, gosto, olfato. Aqui nós temos o centro, o espírito e também a alma. E aí você vê a divisão da alma ali, o intelecto e a emoção e a vontade. E você vê ali o exterior, que é o corpo, que é formado de carne e ossos. Essa gravura ela é muito interessante e pode inclusive ser levada em sala de aula. Vamos ao nosso segundo ponto? Vamos lá? A visão bíblica do corpo, parte exterior do homem, templo do Espírito Santo, glorificado na ressurreição. Olha aí a escatologia chegando, mas vamos falar daqui a pouquinho, porque eu quero falar com você, eu quero mostrar para você aqui as minhas novas aquisições. Esta aqui é fantástica. Bíblia de Estudo Pentecostal. Deixa eu colocar aqui como é que fica melhor. Aí, eu creio que assim fique melhor para você. Bíblia de Estudo Pentecostal, Visão Global. Eu não estou aqui fazendo anúncio. Não tem anúncio pago aqui. Não estou fazendo propaganda nem marketing. Esta Bíblia aqui ela é fantástica. E eu vou fazer um revival com você sobre ela. Eu vou mostrar, eu vou conversar com você, eu vou fazer vídeos com você para falar sobre essa Bíblia. Então, se você quiser assistir esses vídeos, já deixe aí a sua inscrição prontinha e também deixe o sininho ativado para você ter acesso a então esses vídeos. Eu também tenho, olha, quem gosta de leitura,
Quando compra livro é como se comprasse brinquedo novo, né? É maravilhoso, né? O Manual do Superintendente da Escola Bíblica, eu vou comentar aqui. Também eu quero falar para você sobre esse livro aqui que é fantástico. É uma obra-prima do pastor Claudionor de Andrade. Verdades Centrais da Fé Cristã. E aqui também uma outra obra do grande mestre Claudionor de Andrade, né? Dicionário de Profecia Bíblica. Também eu quero comentar aqui no canal sobre essas obras. Então, deixe aí a sua inscrição e a gente vai trabalhar sobre esses materiais aí, tá ok? Vai ser muito bom, com certeza. Bom, vamos ao nosso segundo tópico, a visão bíblica do corpo. Primeiro, parte exterior do homem. Segundo, templo do Espírito Santo. Terceiro, glorificado na ressurreição. O corpo, então, é a parte exterior do homem. E o corpo deve ser respeitado. O corpo deve ser cuidado. O corpo deve ser conservado. Nós nos preocupamos com a alma, com a nossa salvação, devemos dia após dia ter essa preocupação, ter essa precaução. Agora também nós devemos proteger e guardar o nosso corpo, que precisa ser conservado, precisa ser cuidado. Como é o cuidado com o corpo? Através de exercícios físicos, por exemplo, através de caminhadas, por exemplo, através de uma boa alimentação, uma alimentação regulada, uma alimentação comedida, uma alimentação saudável. Assim nós estaremos preservando aquele que é o templo do Espírito Santo. Acontece que por muito tempo, por décadas, se dizia, não, o corpo, ele é importante a alma, o corpo vai acomodar. Não, o corpo deve ser protegido. Não adianta só depois, quando o médico proibir comermos gordura, comermos açúcar, proibir várias coisas, uma dieta alimentar rigorosíssima, aí só então nós nos preocuparmos com o corpo. Não, devemos ter essa consciência muito importante sobre a conservação e o cuidado com o corpo. E essa consciência, ela deve começar já na nossa juventude, já na nossa mocidade, já na infância. Cuidar do corpo das nossas crianças, dos nossos filhos, da alimentação deles, cuidar da saúde deles, cuidar da nossa saúde, fazer revisões médicas, ir ao médico, fazer check-up, porque o nosso corpo é uma máquina e uma máquina precisa de revisão. Você leva seu carro na revisão? Não leva? Você leva seu carro quando precisa na oficina? Não faz isso? Sim, o seu corpo muitas vezes precisa de revisão, precisa essa conscientização de que o corpo, ele precisa ser cuidado, precisa ser preservado, porque ele se desgasta com o tempo. O corpo se desgasta com o tempo. E nós precisamos combater esse desgaste. Aqui o pastor Douglas, falando sobre o templo do Espírito Santo, deixa eu ler para você essa parte aqui. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve ser unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Aí o pastor já também fala de o corpo ser utilizado para a pecaminosidade, para o pecado, para a prostituição, para a lascívia, para a imoralidade. Também o corpo deve ser preservado contra essas coisas. Sobre a glorificação. Os mortos salvos em Cristo, quando Jesus voltar, serão acordados, terão seu corpo ressurreto, depois terão seu corpo glorificado, depois serão levados pelo Espírito Santo até o encontro de Jesus Cristo nas nuvens. Nós, se estivermos vivos na ocasião da volta de Cristo, se estivermos salvos e vamos estar em nome de Jesus por volta da ocasião de Cristo, nós também teremos nossos corpos glorificados e seremos levados até o céu, até as nuvens, pelo Espírito Santo que nos conduzirá a Cristo. Então, vai existir a glorificação do corpo. Chegamos então ao nosso terceiro tópico, a visão secular do corpo, hedonismo e narcisismo, erotização e libertinagem, liberdade e autonomia, são os três subtópicos. O que é o hedonismo? O hedonismo é o corpo como fonte de prazer e beleza.
O corpo entregue ao prazer. O corpo entregue aos prazeres. O prazer humano, a satisfação pessoal, ela é o centro, é a coisa mais importante, é o suprassumo, segundo essa teoria. O hedonismo, ele importa prazer, importa satisfação. Nós temos que cuidar do corpo, mas temos que evitar extravagâncias. O hedonismo, pelo contrário, ele apoia essas extravagâncias com o corpo. Nós temos que cuidar, nós temos que regrar o nosso corpo. O hedonismo não aceita as regras impostas ao corpo. E isto vai fazer mal ao corpo. Mais cedo ou mais tarde, a conta terá que ser paga. Então, nós temos que evitar este chamado hedonismo. Já o narcisismo, nós já falamos aqui sobre narcisismo e agora nós vamos relembrar o que nós falamos na época sobre esse importante tema. Também ainda dentro desse trimestre nós falamos sobre o narcisismo quando nós estudamos sobre a criatura querer ser mais importante do que o Criador, querer se sobrepor ao seu Criador. Então vamos relembrar o que nós estudamos naquela ocasião. A revista nos traz um outro sério problema que acomete a sociedade ou parte da sociedade hoje em dia: narcisismo. Narcisismo vem de Narciso. Narciso era um deus, segundo uma lenda mitológica, um deus que desprezou várias pretendentes e chegou próximo a uma lagoa e começou a ver a sua própria imagem refletida ali na água. E ficou tão encantado com a própria imagem refletida na água que ficou absorvido pela beleza. E ali, contemplando a sua própria beleza, ficou sem se alimentar e sem dormir até que morreu. Essa lenda nos lembra do perigo da vaidade excessiva e da falta de empatia para com as outras pessoas. O que é uma pessoa narcisista? Segundo a psicóloga Ana Beatriz Barbosa, narcisista é a pessoa que tem uma disfuncionalidade na sua autopercepção. É uma pessoa que se acha extremamente grandiosa. É uma pessoa que se percebe merecedora de tudo. É uma pessoa que se acha acima de todos e que todos estão ao seu redor. Cada pessoa que está ao seu redor está ali para servi-la. E as pessoas que estão ao seu redor não são suficientemente qualificadas para estarem com ele ou com ela. É a vaidade. E a vaidade é o primeiro dos pecados. A vaidade foi o pecado de Lúcifer. O historiador Leandro Carnal lembra que vaidade é o defeito original da humanidade. Ele ainda lembra que quem domina o seu narcisismo tem uma vantagem gigantesca junto às outras pessoas. E sentencia: quem escuta tem vantagem sobre quem fala. Quais são as características de uma pessoa narcisista? O narcisista é um transtorno de personalidade. Ele se acha certo, sempre certo, absolutamente certo, em todas as situações, em todas as áreas. O narcisista busca constantemente ser admirado. O narcisista grave busca a idolatria a si. O narcisista grave pode virar a psicopatia ou a ausência de empatia para com os outros. O narcisista tem um caráter duvidoso, tem um alto sentimento de merecimento. Se acha tão bonito, tão importante, tão interessante, que para ele é perfeitamente normal as pessoas pagarem pela sua companhia, pagarem a conta do restaurante, pagarem a conta do hotel, enfim. O narcisista acha que as pessoas devem a ele. O narcisista não tem a humildade do aprendizado. E uma grande característica do narcisista é a inveja. O narcisista não aceita dividir o palco com ninguém. Ele se acha uma dádiva, um presente dos céus. O narcisista é uma pessoa manipuladora. E os psicólogos se dividem quanto ao fato de que o narcisista tem baixa autoestima ou autoestima muito elevada. Há aqui uma divisão entre a percepção dos psicólogos.
O narcisista não sofre com o seu narcisismo, não se acha errado, portanto, não vai buscar ajuda. E a resposta bíblica para o narcisismo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Esse é o narcisismo à luz da Sagrada Escritura. Tópico 3. Esse aí, então, foi o nosso estudo sobre o narcisismo. Então, assim nós concluímos o nosso terceiro tópico. E assim nós concluímos a nossa lição de hoje. Nós chegamos ao final de mais um estudo. Eu agradeço a você pela sua companhia. Você que já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. Você que já é inscrito, muito obrigado por estar conosco. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, ative o sininho e participe da nossa comunidade Ensine Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.